Eu fiz um post no Instagram que deu o que falar, falando sobre a manipulação de peixes e relacionando com uma pessoa do Big Brother Brasil que vive esse arquétipo muito forte na casa. E eu recebi um comentário muito inteligente falando sobre como outros signos também têm lados manipuladores. E aí eu falei, então beleza, vocês querem saber disso? Vou falar disso. Senta que lá vem a história. Como que é cada signo quando manipula? E aí você vai me dizer assim, Marcelo, signos, manipuladores, isso não é violento dizer isso? Todo mundo em algum nível é manipulador. Você quer saber como cada arquétipo de cada signo vive esse tema? Então assiste esse vídeo até o fim. Não só para você desmistificar um pouco o que é manipulação, descobrir como que você é alguém influente também, se perceber, se avaliar, para caso você esteja sendo manipulador de uma forma violenta, e mais importante, se proteger contra esses tipos de manipulação quando vão para uma via violenta. E se você gosta de vídeos assim, onde eu trago para você essa oportunidade de se conhecer e entender os demais, então já deixa seu curtir como forma de gratidão por esse conteúdo e se inscreve no canal, aperta no botãozinho vermelho inscrever-se, aperta no sininho para receber novos vídeos e vamos que vamos! Meu nome é Marcelo Levi, sou criador da Astrologia Autêntica, uma abordagem astrologizando comunicação não violenta para poder te ajudar a ter mais autoestima e se conhecer sem criar crença limitante. Então beleza, primeira coisa, o que é manipulação? Cara, quando você chega no teu amigo e você fala assim, nossa, o filme do Batman é muito bom, você deveria assistir. o que você tá fazendo aqui? Você tá manipulando. Oh, cara! Ou então quando você tá lá no seu trabalho, tem no seu negócio e você quer vender a sua sessão de massoterapia e tal, e você chega na pessoa e fala, Cara, faz bem pro corpo, faz bem pra alma. isso é um tipo de manipulação também. O que é manipulação aqui? É você trazer uma ideia nova para a cabeça da outra pessoa. E você está mostrando isso. E muitas manipulações têm boas intenções por trás. A gente está o tempo todo se influenciando. A manipulação é isso. É essa influência mútua que você recebe de todo mundo e que todo mundo recebe de você. Se a gente usa essa característica humana, que é o fato de nós nos influenciarmos. Só que aí, como esse efeito humano, que é você influenciar pessoas e ser influenciado, é uma coisa muito mal vista, a gente dá esse nome, manipulação, a gente coloca nas sombras e a gente tende a esconder esse lado mais influenciador nosso e tudo mais, porque a gente tem medo de não ser amado se a gente demonstrar isso. E essa é a origem da sombra. E claro, a gente também tem que salientar que alguns gêneros são mais julgados como manipuladores do que outros. Quantas vezes a gente não chama mulheres influentes, estratégicas, que têm planejamento de manipuladoras, enquanto os caras que fazem essas mesmas coisas são chamados de podas. Jogador. Dito isso, tem muitas formas de você influenciar pessoas. Desde você conseguir fazer seus filhos se darem bem e resolver uma discussão, a você usar culpa, vergonha, medo, violência para poder controlar a atitude do outro. Vamos discutir sobre como é cada signo quando ele influencia os outros e como ele pode fazer isso tanto de forma a prejudicar ou contribuir para a vida do próximo. Áries é um signo que ele é um verdadeiro encorajador. Ele tem essa postura de buscar fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas. Ao mesmo tempo, quando Áries cai na manipulação, influenciando o outro de forma violenta, ele pode usar o medo e essa imposição para fazer com que o outro não consiga reagir. Então, muitas vezes, Ariano, quando ele chega e ele tem um pensamento, ele é brutal na forma de colocar aquele pensamento. Isso quebra um pouco a pessoa, isso faz a pessoa tremer um pouco na base, porque o Áries, ele é esse guerreiro, e o guerreiro, ele assusta, ele tem um empoderamento, ele se coloca de forma que você se sinta acuado. Por isso que Áries, ele influencia muitas pessoas por essa qualidade de coragem, que tanto faz as pessoas terem um olhar de admiração, como também pode ter um olhar de medo. Áries, como ele tem como signo anterior a ele Peixes, ele tem muita essa sombra manipuladora super oculta. A gente sempre fala que Áries fala muito a verdade, mas quando você vai estudar a fundo o arquétipo de Áries, é uma pessoa que pode mentir como todas as outras, uma vez que ele tem um forte desejo de conquistar algo ou não perder. Todos os signos têm luz e sombra, e luz e sombra não é qualidade e defeito, vocês têm que entender isso, viu? Porque uma vez eu já ouvi uma pessoa falando assim que Capricórnio, sombra de Capricórnio, é uma pessoa rígida, controladora. Não,
não. Isso é a luz de Capricórnio, tá? Tá visível. A sombra de Capricórnio tem muito mais a ver com sofrer em silêncio, coisas desse sentido. Signo de Touro. Touro é um signo muito resistente. No geral, ele é muito difícil de ser manipulado por causa disso. Porque ele tem uma mente muito forte ali naquela decisão. E também não é um signo que visa influenciar os outros. Só tem uma coisa que faz a pessoa de Touro ser mais facilmente influenciável, que é quando ela tá com medo de perder algo. Por isso que eu sempre falo pra vocês a importância de Touro buscar cuidar da autoestima e aprender a soltar, sabe? Porque quando ela tá com uma pessoa que usa isso, por exemplo, pra qualquer problema de relacionamento, ela ameaça terminar, a pessoa de Touro, infelizmente, ela fica muito refém dessa pessoa. No mais, a pessoa de Touro, por ela ter essa qualidade de firmeza, ela acaba fazendo com que as pessoas admirem muito o lado coerente e estável delas. E por causa disso, ele cria uma confiança. Ele acaba fazendo as pessoas se sentirem seguras. A pessoa de Gêmeos, ela tem um demôniozinho e um anjinho, cada um num lado do ombro, né? Ganha quem fala ali mais alto, ganha quem ele dá ouvidos. E aí a pessoa de Gêmeos, ela tem lábia. Ela entende as coisas num nível muito maior, porque ela consegue ver tanto através dos olhos dela, as diferentes situações, como através dos olhos do outro. E aí ela consegue ter um panorama muito incrível de tudo aquilo que está ocorrendo. Ela consegue conversar com todo mundo, pegar informação, dar informação. O negócio da fofoqueira do zodíaco, né? E Gêmeos é um signo que, por causa disso, é extremamente influenciador, porque é alguém inteligente num nível absurdo, com uma inteligência social incrível. A pessoa, ela sabe fazer as pessoas se convencerem do ponto dela. Às vezes ela nem entende daquilo que ela tá falando, às vezes ela não entende nem daquele assunto, mas ela fala de uma forma, então parece um especialista, tu compra. A pessoa de Gêmeos, por causa disso, ela é muito influenciadora. E aí, se a pessoa de Gêmeos, ela é muito eu, daí é claro que haverá menos preocupação em como isso impacta os outros. Ela vai estar se divertindo apenas. Agora, a pessoa de Gêmeos que se preocupa mais com justiça, e tudo depende do resto do mapa astral também, vale lembrar, ela já pode usar isso para ser uma apaziguadora de conflitos. Ela consegue ensinar as pessoas de uma forma incrível também. E claro, né, vai ser uma excelente comunicadora. Câncer. Gente, se você é um canceriano, ó, canceriano vai ficar puto quando eu vou falar agora. Tô acumulando coragem pra falar. Tá, ó, Câncer, pelo menos os canceriano ego, né? Os canceriano do eu sou lindo, maravilhoso, esses vão ficar irritados. Olha, Câncer é um signo que influencia os outros através da pena. Então, geralmente, ele vai se colocar naquela posição vulnerável de forma a contagiar o outro com a compaixão dele. E quando isso acontece, é porque a pessoa de Câncer, ela não tá sabendo falar sobre os sentimentos dela. Afinal de contas, a gente não foi educado a falar sobre os nossos sentimentos diretamente. E aí, quando a pessoa de Câncer, ela pensa de uma forma violenta, que é como a gente aprendeu a pensar, essa violência, ela vai acontecer na forma de estimular culpa e pena nos outros para poder conquistar conexão, empatia, receber o amor do outro. E muitas vezes neste comportamento a pessoa de Câncer coloca os outros como vilões, sempre quando de alguma forma eles não suprem as necessidades delas. Cada situação é uma situação, e Câncer tem uma habilidade de ouvir as próprias emoções, o que ajuda muito ele a atender as necessidades deles. Mas quando eles estão nessa energia violenta, eles serão extremamente influenciadores. E essa influência, ela vai acontecer muito através dessa estratégia. Geralmente, quando o canceriano, ele desenvolve mais a maturidade, a responsabilidade dele, daí ele consegue começar a chegar, falar como ele se sente, demonstrar os sentimentos dele, sem necessariamente colocar o outro como inimigo, como vilão, ou precisar ser acolhido por ele, motivá-lo a ter de alguma forma pena. Ele consegue falar sobre os sentimentos dele sem ter esse tipo de pretensão. Por isso que existem tipos e tipos de cancerianos. E tudo vai depender do processo de autoconhecimento deles, do quanto eles vão cair nisso ou não. Assim como todos os signos. A pessoa de Leão influencia os outros através do brilho pessoal dela. Geralmente é uma pessoa que ela é um verdadeiro líder. Ela conquista muitos outros por causa do carisma. E ela acaba sendo alguém muito divertida, muito espontânea. Sabe aquele filme Meninas Malvadas? Tem aquela personagem principal. Todo mundo ama, mas ela também é uma filha da mãe. Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? É tipo aquilo, cara.
Que a pessoa, que essa energia de leão, ela passa uma imagem de poder. Tudo que ela faz tem essa coisa do poder. Ela é naturalmente territorial. E a influência dela é porque ela é tão querida, mas tão querida, que as pessoas acabam gostando dela e dando muita razão para as coisas que ela fala, que elas gostariam de ser um pouco como ela. E por causa disso, a pessoa de leão, ela aproveita muito disso para passar a mensagem dela e ela coloca como a última verdade. A verdade absoluta é aquilo ali que ela falou. E qualquer outro tipo de verdade, ela vai se posicionar de uma forma bem forte. E por ser alguém muito carismática, os súditos seguirão. Então, essa é a forma que as pessoas de leão influenciam os outros. Quando essa pessoa tá num polo violento e você convive com ela, você tem que desenvolver o teu próprio senso crítico, senão tudo que ela falar você vai acreditar. E isso pode ser um problema, porque é muito perigoso você acreditar em tudo que te falam. Você tem que dar razão para a sua versão dos fatos também, tá legal? Pessoa de virgem. A pessoa de virgem é extremamente inteligente. Ela consegue colocar os sentimentos dela um pouco de lado para conseguir ver as situações de uma forma bem crua. E por causa disso, ela é muito certeira quando ela vai abordar quais são os fatos e ela acaba convencendo você através do racional. Nesse sentido, você pode até discutir com ela, mas depois você vê que ela tá certa. Esse é um comportamento bem na energia de Virgem. Virgem é um signo que esconde peixes por ser oposto a peixes. Nesse sentido, pode haver um alto grau de manipulação também da versão dos fatos, ou como ele fala, ou como ele se coloca, porque é característico da inteligência do signo. Agora, se a pessoa usa isso de uma forma a prejudicar a vida dos outros ou não, isso já é outra história, tem nada a ver com isso. É simplesmente uma habilidade, um know-how que Virgem tem. Virgem também é um signo que pode sofrer certas manipulações através da culpa. Por isso que também é importante ele saber se precaver disso. Vocês querem um vídeo meu falando sobre como os signos são influenciados? Comentem aqui que eu vou super ajudar vocês a perceber aí quais são os gatilhos que as pessoas podem apertar em vocês. As pessoas de Libra, elas são verdadeiros mestres no quesito influenciar pessoas, porque são pessoas super queridas, super inteligentes. Eu acho que não que ela seja libriana, ela não é libriana, mas eu acho que um exemplo perfeito disso é a VTube, porque a VTube no Big Brother, meu Deus do céu, se eu ganhava o líder, ela chegava, oi, sonhei com você. As pessoas amavam ela. Ela botava a gente no paredão, que na mesma semana dizia assim, pô, mas você ainda é meu pódio, ainda gosto de você. A Vi, ela é um gênio, ela é um gênio. E aquela garota tem sol em leão na 8. Ó só, mano, é genial aquela guria. A pessoa de Libra, ela continua sendo gostada por todos. Ela consegue fazer as pessoas entenderem o lado dela em tudo. E no geral, ela tenta fazer outros se convencerem do que ela acredita. E ela consegue. É incrível. A pessoa de Libra é super inteligente. No geral, ela é alguém muito bonita, extremamente carismática. E a gente tende a confiar em gente assim muito mais fácil. Até se você tá brigando com elas, elas vão demonstrar empatia, compreensão para tudo que você fizer. E por causa disso, você vai se sentir muito escutado e você vai sentir de escutá-la também. Ela pode ser uma incrível diplomata por causa disso, viu? A pessoa de Escorpião, ela encarna o negócio da influência, né? Porque para Escorpião, influenciar é você ser poderoso. E por causa disso, a pessoa de Escorpião, ela pode usar das mais diferentes formas de conquistar isso. Seja de uma forma violenta, através do medo, através da culpa, da vergonha, porque a gente sabe para onde o Escorpião consegue ir quando ele tá nesse polo violento. Seja através de se impor e se colocar visando a justiça sem necessariamente ser de uma forma violenta, porque Escorpião também consegue fazer isso. A questão do Escorpião é que ele quer proteger quem ele ama e ele quer se proteger também, principalmente contra decepções ou contra qualquer tipo de luto que ele venha a sofrer. E por causa disso, a pessoa de Escorpião, ela é muito forte, ela se coloca em tudo. Isso faz com que você acredite no que ela fala. Ela entende muito de comportamento humano e por causa disso ela vai conseguir gerar os sentimentos adequados em você para poder colocar a ideia dela para jogo. A pessoa de Escorpião, assim como a pessoa de Sagitário, que eu já vou falar, ela pode recorrer muito a falácias também. Pesquisem depois, falácia, e vejam os tipos de falácia. Isso acontece porque quando o Escorpião quer ganhar, e geralmente ele quer muito ganhar as coisas, e ele tá nesse polo violento, ele não se importa com nada. O objetivo dele é aquilo e ele vai fazer de tudo para conquistar aquilo. E aí ele pode ser extremamente falacioso também na argumentação. Sagitário, ele influencia muitas pessoas através do conceito dele de certo e errado.
errado. Uma coisa que eu falo pra vocês às vezes é como que ninguém conhece de verdade Sagitário. Geralmente as pessoas elas acham que conhecem Sagitário, porque a gente vê aquele lado meio bobão, divertido e tal, e super filosófico também, e a gente se encanta. E aquilo faz parte da luz do signo. Só que Sagitário é um signo completo, também com sombra. E quanto maior a luz, maior a sombra. Sagitário tem uma grande luz. A sombra também é muito forte. E quando o Sagitário ele entra nessa pira do certo e errado, e ele se coloca como essa pessoa que sabe que é melhor, então esse conceito vai ser usado de forma a beneficiá-lo muitas vezes. E aí, por isso que pessoas de Vênus e Sagitário, geralmente eu nem atendo elas, pra você ter uma ideia. Eu atendo muitas mulheres que fazem sinastrias, que estão vivendo um relacionamento com uma galera de Vênus em Sagitário, e é muito comum essa discussão, gente. Infelizmente, eu vejo muitos casos assim, onde ela tá namorando com alguém que usa muito esses conceitos de certo e errado pra controlá-la, pra tudo ser em prol dele, do prazer dele. Uma pessoa que não pede desculpas, é uma pessoa que às vezes você vai discutir com ela, ela prova que você tá errado, faz você pedir desculpa pra ela. Então a pessoa de Sagitário, ela acaba usando muito esse conceito de certo e errado, e por isso ela pode usar muitas falácias argumentativas pra tentar te convencer sempre da ideia dela, e ela vai ser extremamente resistente a ouvir o teu lado também. E essa vai ser a forma mais violenta possível que o Sagitário vai usar ali pra manipular as pessoas, até porque para Sagitário é ele em primeiro lugar. Agora, quando a pessoa de Sagitário ela já tá vivendo essa energia de uma forma mais não violenta, daí ela é alguém que consegue fazer justiça, e é incrível, porque a pessoa de Sagitário ela não fica no superficial, ela muitas vezes vai conseguir perceber problemas ali naquela comunicação, naquela argumentação do outro que pouca gente percebe, e ela pode expor essas coisas à luz. Isso ajuda muito, sabe pra quê? Pra acabar com preconceitos. Porque Sagitário, ele estuda fundo as coisas, e por causa disso, ele consegue realmente trazer pra nós um conhecimento absurdo para que a gente não caia nas trevas. Capricórnio, quando quer influenciar as pessoas, geralmente ele coloca aquilo como o certeiro, o correto, e acabou ali. Geralmente Capricórnio dá muito conselho também. Ele acredita que ele já sabe como o mundo funciona, porque ele pensou muito sobre o mundo já, e ele é muito prático, ele é muito duro, ele vai lá e daqui a pouco você vê que ele tem um lado bastante vai ser apenas desse jeito. E por causa disso, a gente pode sentir uma certa inflexibilidade que nos faz ter que se adaptar à pessoa de Capricórnio. Quando a pessoa de Capricórnio, ela tá dentro desse polo, então vai ser muito difícil convencer ela do contrário das coisas. Geralmente, ela vai mandar muito também. Quando a gente olha para Saturno e Cronos, que é o Titã, que é o senhor do tempo, ele não discutia com a esposa dele se estava tudo bem, ele engolia os filhos dele para nenhum filho crescer e destronar ele, que era a profecia que ele tinha recebido dos pais dele. Não, ele simplesmente pegava a criança e engolia. Então Capricórnio, quando a gente fala de influência, não é que ele se preocupa muito em mudar a cabeça da pessoa, é que ele não dá muitas escolhas. E ele é preparado para colocar um ponto final a qualquer momento também. A pessoa de Capricórnio, ela igualmente pode usar todo esse poder de influência capricorniana, quando usado de uma forma não violenta, pode ser usado tanto para poder educar as pessoas, e aí Capricórnio ele entra muito como um bom professor, um bom instrutor. É uma pessoa que quando ela tem ali aspirações de cuidar do outro, ela realmente se coloca muito ali. Geralmente Capricórnio tem a criação dos filhos como uma grande prioridade na vida deles. E são pessoas que geralmente amam muito a própria mãe também. Então eles têm esse respeito muito grande e ele consegue dirigir as pessoas para caminhos muito legais. Nisso, ele também coloca aquela verdade ali na cara da pessoa, sabe? Ele também consegue expor os fatos. Isso ajuda muitas pessoas a crescerem. A pessoa de Aquário também é super magnética e geralmente ela tem um pensamento muito à frente. Então ela tende a ter muitas discussões com o outro porque ela valoriza muito poder falar aquilo que ela deseja e geralmente ela explora outras linhas de pensamento sempre. Uma coisa bem aquariana é discutir com pessoas que ela concorda, simplesmente para ter outras visões sobre aquele determinado ponto. Às vezes você até acha que a pessoa não concorda com você, na verdade ela tem as mesmas opiniões que você, ela só tá fazendo aquilo para conseguir ter novas visões de outros lados que ela também questiona dentro da cabeça dela. E nesse sentido, ela é muito argumentativa, extremamente inteligente e no geral ela consegue fazer você acreditar naquilo que ela tá colocando porque ela consegue falar a partir do seu ponto de vista. Nesse sentido, a pessoa de Aquário ela tem uma habilidade de pensar a partir da perspectiva de outras visões também sociais, só que somente quando ela tem um certo nível de empatia com essas pessoas, porque caso não, vira o aquariano cancelador. E aí, tudo ela pode partir da ideia de que o outro é violento, que o outro é naturalmente
geralmente uma pessoa ruim. E essa visão essencialista de que se o outro faz algo ruim, ele é ruim, muitas vezes é usada para colocar a visão de vilão versus herói. Então, muitas vezes a pessoa de aquário, ela consegue mobilizar as pessoas para, por exemplo, lutar por algo. Agora, quando ela tá num viés de pensamento violento, esse algo geralmente é um inimigo em comum. E nesse sentido, a pessoa de aquário, ela consegue motivar as pessoas emocionalmente a se posicionarem contra aquilo. Isso pode ser usado para as lutas sociais, por exemplo, para a gente pontuar um problema sério que precisa ser enfrentado. Por causa disso, é algo necessaríssimo para o mundo. Ao mesmo tempo, pode ser usado para sustentar discursos preconceituosos. A pessoa de aquário, ela é muito inteligente, um vasto conhecimento, e no geral ela mete ali umas 30 teorias, já levanta até artigo científico para argumentar com você, e você fica assim, sem saber muito como conversar com essa pessoa. Ela já manda um textão, você já fica, ai meu Deus. Às vezes você até concorda só para acabar com a discussão. E finalmente a pessoa de peixes, os nossos queridinhos querubins, maravilhosos, né? Nunca erraram, nunca pecam, os santos do zodíaco. Peixes é um dos signos mais influenciadores de todos. Por quê? É como eu expliquei pra vocês, luz e sombra. Eu falo pra vocês direto, gente, como que peixes tem dois lados. Como que Netuno, que é o planeta que rege eles, tem dois lados. Por um lado, tem a empatia, tem a compaixão, o se colocar no lugar do outro. E tem o outro lado, que é a culpabilização, a manipulação. Tudo isso, gente, vem dessa mesma fonte arquetípica, porque a mesma empatia e a compreensão pode ser usada como uma forma de manipulação. Geralmente pessoas manipuladoras que estão ali realmente querendo beneficiar elas mesmas, não ligam para os outros, elas são super legais, elas são super simpáticas e geralmente elas são mega compreensivas com você. A empatia não é uma característica não presente em pessoas manipuladoras, na verdade, talvez seja a característica mais presente justamente nas pessoas que conseguem realmente manipular dessa forma mais psicológica, faz você conseguir ser manipulado e amar a pessoa que te manipula. Não é Marcelo, peixes é amor, peixes é empatia, peixes é compreensão, como assim? Você tá dizendo isso? Gente, somos pessoas inteiras. E eu não tô falando que todo pisciano é assim. Eu tô dizendo que existe esse comportamento no mundo, na sociedade. A astrologia aqui e esse tipo de conhecimento vai ajudar você a identificar, porque a pessoa ela pode estar vivendo o arquétipo do signo dela dessa forma violenta também. E aí daqui a pouco você tá numa relação com ela na qual você duvida das suas verdades, então às vezes ela conversa com você de uma forma que você até duvida das suas próprias memórias, das suas próprias palavras. Você vai falar com ela, cobrar ela algo, dizer que tá triste com uma atitude dela, ela vai convencer você de que você tá errada. E aí você começa a pedir desculpas pra ela. E você não consegue sair disso porque você ama ela. Você acredita depois que ela é uma vítima da sociedade. São sinais. Quando você vê esse tipo de coisa acontecer com muita frequência, você tem que entender que até a razão vai ser usada por essa pessoa pra te manipular também. Porque ela vai conseguir fazer se sustentar uma narrativa que reafirma a verdade dela. Ela vai fazer você achar que você tá ficando louca. Ou não tô dizendo que todo pisciano é assim. Por isso que pra você identificar a manipulação pisciana, quando essa pessoa que tem essa energia de peixes, ela tá nesse olhar violento, ela tá usando isso de uma forma violenta, essa capacidade de influenciar pessoas, tem que olhar para os efeitos que as ações dela acometem. Porque você pode estar super enviesado na sua visão dos fatos, porque você tá comprando a narrativa da pessoa. Você entende isso que eu quero dizer? É muito sério, gente. Tem muitas pessoas que falam sobre isso na internet. Eu gosto muito da Tariana. Ela é alguém incrível. Ela fala sobre pessoas narcisistas e ela explica várias estratégias de manipulação de pessoas narcisistas perversas. É super legal que você vá conhecer pra você entender como são essas estratégias. Quando a pessoa de peixes, ela tá nesse polo violento e ela quer influenciar pessoas, ela consegue fazer isso de forma a conquistar a simpatia de todos. E ela é profissional em limpar a barra dela também. Ela se coloca como uma coitada, ela conquista a empatia dos outros muito facilmente por causa disso. E, gente, peixes é um signo que, assim, só quem viveu sabe. Só quem teve uma história e com uma pessoa de peixe sabe. E talvez você, pisciano, chegue em mim e fale assim: Marcelo, mas eu não sou nada disso. Eu sempre ajo, as pessoas não conhecem o meu verdadeiro eu. Nesse sentido, eu gostaria que você trouxesse para sua memória todas as pessoas que você já se envolveu amorosamente. Você acredita que todas elas têm essa mesma opinião sobre você? É muito
importante você fazer essa reflexão para você não ser escravo das suas próprias atitudes, Levinete. Isso em tudo. É isso autoconhecimento. Autoconhecimento, gente, não deixa a gente com ego maior não, gente. Faz a gente perceber a nós mesmos e daí mudanças podem acontecer. Eu tô o tempo todo descobrindo coisas sobre mim, coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. E eu tô buscando sempre me amar a todo dia para conseguir mudar as minhas atitudes, me aceitar e poder cada vez mais ser uma pessoa que consegue produzir paz para mim e para o próximo. E é sobre isso. Então, não estou dizendo que todo pisciano é assim, mas não vou deixar de informar vocês coisas importantes da astrologia. Pode inclusive ajudar vocês a sair de possíveis amarras violentas que podem estar acontecendo com você. Essa é a minha aspiração. Mas Marcelo, comunicação não violenta. A gente sempre fala sobre empatia, tem que dar empatia pro outro. Existem perfis psicológicos que vão usar a sua empatia para te manipular. E é por isso que nessas horas você tem que ter empatia com você e se retirar e se afastar de pessoas que têm esses comportamentos manipuladores que eu citei e não pensam sobre você e estão caindo num polo violento, tá legal? No mais, a pessoa de peixes também pode se enganar, tá? A pessoa de peixes, ela pode sustentar tanto essa visão dos fatos, tanto essa verdade, que ela mesma se engana dentro desse processo, acredita nessas narrativas que ela cria. Nesse sentido, ela pode cair também nas próprias armadilhas. E mesmo o lado super empático da pessoa de peixes pode ser usado por ela de forma a tentar se desassociar dos próprios sentimentos, porque aí ela não tem que lidar com os próprios problemas, ela lida ali com o problema do outro, entendeu? Então a pessoa de peixes, ela também tem que se cuidar para ela não se enganar. E também, gente, não é que tal signo é manipulador, acabou. Não, se você ficar nessa ideia, você vai estar tendo uma visão violenta. Então você tem que entender as razões por trás. Eu falei da empatia de peixes, é uma característica de peixes, mas ela não se fecha aí. Essa empatia, esse ato empático é para atender que necessidades? Peixes pode estar buscando atender uma necessidade de realmente ali amar o outro, acolher o outro. Isso é uma necessidade humana, todo mundo experimenta. Por trás dessa atitude, vai ter uma necessidade que ele está querendo atender, uma necessidade humana. Talvez de se proteger, de se cuidar, de se sentir amado, de se sentir acolhido. Talvez só a forma que ele escolheu atender essa necessidade que tenha feito mal ao outro. Não se esqueçam disso, para vocês não ficarem simplesmente acreditando que esse signo é isso e comentando aqui cheio de ódio com os signos. Gente, isso não é astrologia autêntica. Gostaram desse vídeo? Serviu para abrir os olhos de alguém aqui? Quero muito que você comente aqui embaixo. Diz aí o que você achou. Deixe seu like também como forma de gratidão por esse conteúdo. Aperta no botãozinho vermelho de inscrever-se, aperta no sininho para receber novos vídeos. Pode me seguir no Instagram também, Oi Marcelo Levi, onde a gente tá tendo muitas conversas legais, eu tô sempre respondendo vocês. E é isso, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um beijo, até mais.